No final de 2024, uma notícia se espalhou de forma tão viral, que até hoje, dia 24 de janeiro de 2025, matérias são publicadas em várias páginas de notícias, tentando explicar o fenômeno que tomou o estado de São Paulo, aqui no Brasil, de forma quase que desenfreada. Vamos ver a seguir um trecho da matéria de hoje, publicada às 12h26, na página de notícias sobre tecnologia, chamada TechTudo. A organização Wold, fundada por Sam Altman, CEO da OpenAI, dona do ChatGPT, começou a coletar imagens da íris dos brasileiros para projeto que visa criar uma ferramenta para validação de humanidade, batizada de Wold-D. A ideia é estabelecer um sistema seguro e à prova de falhas para identificar que usuários acessando serviços digitais são, de fato, pessoas, e não deepfakes criados por inteligência artificial. No entanto, a organização também conta com o projeto de estabelecer uma economia global descentralizada, por meio da criptomoeda Vorucoin, vinculada a carteiras com validação única biométrica que seria infraudável, intransferível e mais segura que carteiras digitais convencionais. Por mais absurdo que isso possa parecer para qualquer pessoa, o número de pessoas que foram vender a imagem da íris chegou ao impressionante, para não dizer alarmante, montante de mais de 400 mil pessoas. Alguns portais de notícias ainda informam que famílias inteiras foram aos postos de coleta de dados, para vender a imagem da íris, e por mais bizarro que possa ser, membros mais idosos de algumas famílias foram levados para vender a imagem dos olhos, mesmo com certo grau de dificuldade para se locomover. Aproveitando um pouco mais da notícia publicada pelo TechTudo, lemos o seguinte. Após identificar a alta repentina nas buscas por vender a íris, o Google confirma que o tema é possivelmente o mais quente neste início de ano. As pesquisas sobre o assunto subiram impressionantes 620% desde 7 de janeiro de 2025 no estado de São Paulo, com uma alta brusca de 540% apenas na capital. No entanto, algo ainda mais curioso é que pesquisas sobre vendas de carros e motos são uma constante nas buscas do Google, justamente por seu caráter de ajudar muitos brasileiros a organizar suas finanças. Segundo o levantamento da B3, o setor de revendas está em alta, tendo crescido quase 10% em 2024, e o esperado era que essas buscas liderassem os trends do início de 2025. Contudo, a possibilidade de receber entre R$300 e R$900 em criptomoedas apenas cadastrando a imagem da íris no projeto da Wold-D parece soar muito mais interessante que desfazer de um bem que afeta diretamente a rotina das pessoas. Com tudo isso explicado, vemos que a motivação de muitas pessoas foi unicamente financeira. Nas matérias que foram para a TV e internet, repórteres entrevistaram algumas pessoas que estavam saindo dos postos de coleta de dados, e era inacreditável a quantidade de pessoas que estavam vendendo suas imagens da íris sem saber o que estavam fazendo ali de fato. Algumas pessoas diziam que foram sem saber exatamente do que se tratava, outros que era uma validação para confirmar quem é humano, e teve até algumas criaturas sem noção, que tiveram a coragem de dizer que viram muitas pessoas indo. E não sabia o que era mais foi para a fila também para saber o que era aquele monte de gente reunida em fila. A ignorância em tempos como esses que vivemos é pior do que usar drogas ou bebidas alcoólicas. Não ter o mínimo de noção do que se está fazendo, ou da gravidade que a ação tomada, nesse caso a venda das fotos da íris, chega a atingir níveis que as palavras não podem expressar. E para piorar a situação, muitas dessas pessoas entrevistadas, quando o repórter informava que o indivíduo vendera a imagem da íris dos olhos e de como esse dado era tão importante, parecia que a palavra preocupação não existia na mente daquelas pessoas, pois o foco em receber alguns trocados, uma mixaria, se for pensar no valor real da informação contida na íris dos olhos, parecia superar qualquer possibilidade de arrependimento. Isso não é exclusivo do Brasil, pois empresas similares também causaram alvoroço em outros países como Espanha, países asiáticos como por exemplo, a Indonésia, e africanos, Quênia e Zimbábue. O ser humano, movido pela falta de sabedoria e ganância por dinheiro fácil, vende algo precioso a troco de nada. A Bíblia nos alerta que devemos cuidar do que há de mais precioso em nossa vida, que é a salvação, pois sem ela não teremos a vida eterna. Quantos que venderam as imagens da íris de seus olhos, não fariam facilmente a marca da besta, caso fiquem na tribulação? Pois se por alguns trocados, se submeteram a filas quilométricas, imagina quando o sustento depender de ser marcado,
onde todo estabelecimento exigirá a marca do governo que o anticristo vai impor. E voltando um pouco no assunto da venda das imagens da íris, e da importância dessa biometria única para cada ser humano, as elites e governos das sombras já anteviram esse tipo de situação, pois os planos de implementar o controle total da humanidade sempre vêm sendo desenvolvidos há tempos. Porém, tais planos só podem ser colocados em existência no tempo determinado, quando a tecnologia avança o suficiente para se tornar realidade. E enquanto a tecnologia não era avançada o bastante, o recado foi dado já em 2002, quando um filme foi lançado, e suas mensagens preditivas eram disseminadas, num tempo onde ninguém imaginava ser possível tal forma de controle tão intrusivo. Minority Report, como podemos ver neste trecho extraído da Wikipedia. É um filme de ficção científica neo-noir lançado em 2002, estrelado por Tom Cruise e dirigido por Steven Spielberg. O roteiro é baseado no conto homônimo de Philip K. Dick. Ele é definido principalmente em Washington, DC no ano de 2054, onde o pré-crime, um departamento de polícia especializado, apreende criminosos com base em premonições fornecidas por 3 videntes chamados precogs. O filme combina elementos de gênero noir-tech, voodoo, suspense e ficção científica, bem como um filme de perseguição tradicional, como o principal protagonista é acusado de um crime que não cometeu e se torna um fugitivo. Antes de continuar com a segunda parte do trecho copiado do site Wikipedia, quero que se atentem a essa descrição, pois ela será de suma importância para o final deste vídeo com a explicação que trarei mais para frente. Continuando com a descrição fornecida pela Wikipedia, vemos que o diretor, Spielberg, tem caracterizado a história como sendo 50% sobre o personagem e 50% sobre contar histórias muito complicadas com camadas e camadas de mistério de assassinato e conspiração. O tema central do filme é a questão do livre-arbítrio contra o determinismo, que examina se o livre-arbítrio ainda pode existir se o futuro está definido e conhecido antecipadamente. Outros temas incluem o papel do governo na proteção preventiva de seus cidadãos, o papel da mídia em um estado futuro em que os avanços tecnológicos tornam a sua presença quase ilimitada, a legalidade potencial de um promotor infalível, e um tema repetido de Spielberg: famílias desestruturadas. Permitam-me fazer um comentário que achei muito pertinente, antes de continuarmos nessa questão. Quanto mais os olhos daqueles que querem enxergar a verdade são abertos, mais nítida é a sensação de que não importa o filme, jogo, série ou programa que você assistir, não tem como ver o mundo da mesma maneira. Nada será da mesma forma, pois você irá ver tudo de forma clara como cristal. E vale ressaltar que este parágrafo acima não é em hipótese alguma uma piada com o assunto do vídeo. Eu digo isso, pois chegando no final do vídeo, vemos que o filme de 2002 nos apresenta uma mensagem preditiva muito discreta, mas que está ali, como parte da trama mas quase que imperceptível. Durante o filme, podemos ver que existem dispositivos que identificam as pessoas onde quer que elas estejam, pela íris dos olhos. Os personagens, seja os principais da trama, ou os transeuntes de plano de fundo, sempre aparecem com seus olhos escaneados por segundos, pelos vários dispositivos arredondados e cromados, nas paredes, e graças a esse sistema de biometria da íris, até os anúncios que a pessoa vê numa tela, por exemplo, é personalizado para cada indivíduo. O personagem principal tem sua íris escaneada a cada passo que ele dá, e aonde quer que ele vá, o sistema de rastreamento dessa polícia futurista consegue triangular a posição com precisão perfeita, tornando quase impossível suas tentativas desesperadas de provar sua inocência. E agora, chegando ao final deste vídeo, peço que comparem a imagem dos scanners de íris utilizados nos filmes, com os que estão disponíveis para a coleta das imagens nos postos da World Foundation. E aqui fica meu alerta: abra seus olhos, antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.